poucos são entre os homens os que vão à outra margem. O restante da humanidade apenas vai e vem ao longo desta margem. Mas aqueles que seguem o Dharma, após este ter sido bem exposto, estes homens alcançarão a outra margem, passando o reino da morte, tão difícil de cruzar. Ele menciona as margens do rio. O rio, no mundo da espiritualidade, do conhecimento, do caminho, é algo fundamental. Escutar o rio, observar o rio. O rio que é um fluxo contínuo. Nada vive a mesma face, tudo se transmuta o tempo todo. Tudo é diferente. E a vitalidade do rio vem a partir do borbulhar do próprio oxigênio. O movimento das águas trazendo oxigênio traz vida. É dele o símbolo da pura respiração. Porque essa é a única arma que um tem para permanecer presente. Não existe algo que seja. Tudo simplesmente é. Tudo simplesmente acontece da maneira que acontece. Nada é programado, nada é predestinado, nada tem que acontecer daquela determinada forma. Mas tudo simplesmente como mágica acontece. Não pergunta o porquê. A humanidade, diz Buda, fica desta margem do rio, correndo para frente e para trás, como um tolo. Nem sequer está interessado em atravessar o rio. Ele enxerga os perigos. Não sabe nadar. Nunca aprendeu a nadar de verdade. Sempre lhe foi dado uma boia. Sempre a mãe falou, não vai para a água porque ela é perigosa. Não te interessa o que tem do outro lado. Isso é tabu. A humanidade se concentrou desse lado. Mas o rio reina entre dois lados. Não um só. Mas não é o que tem do outro lado do rio que importa. Buda fala que a maioria da humanidade está presa no mundano, lidando com os bens materiais, lidando com ganhar seu dinheiro, lidando com se tornar alguém, lidando com os males do mundo que consideramos necessários. E poucos são aqueles que olham para o outro lado do rio. Porque o outro lado do rio precisa ser alcançado. Você pode construir uma ponte e ir do outro lado. É viver o oposto. Mergulhar na espiritualidade, mergulhar na religião, mergulhar nas práticas alternativas. Se tornar devoto, frequentar todos os tipos de templos e igrejas, acender incenso na sua casa, espantando os mal-olhados, colocar sal grosso atrás da porta, acreditando que isto funcione algo, etc. Mas daí estará do outro lado do rio. A humanidade toda passa a sua vida deste lado. É os poucos que resolvem ir do outro lado e saborear. Às vezes ficam daquele lado e não voltam neste. Eis a magia desta
delícia que Buda está nos passando. A vida não é desse lado, não é do outro lado, mas no rio, onde tudo flui. Porque o rio vai te levar em direção ao oceano. E a sua gota d'água irá se perder no meio do rio, que irá, por sua vez, se perder no oceano. E tudo é parte da mesma experiência. Ele diz que a humanidade fica de um lado, fica do outro. Os poucos que atravessam, os buscadores. E hoje todo o Ocidente está querendo ir do outro lado, procurando alguma salvação. E o Oriente está querendo vir deste lado, por saborear o mundano, a liberdade. Porque países como a Índia, como o Tibete, esses que tão vangloriamos, sendo espiritualizados, dedicaram sua vida à religião. Poucos são aqueles que de verdade despertaram. É tudo religião. E quando chegávamos na Índia, nos anos 60, 70, ver toda aquela devoção, aquela magia de ligar, acender incensos, tocar sinos, parecia tão mágico, tão diferente, pessoas tão devotas, mesmo perante de um pedaço de pedra. Pois um pedaço de pedra se torna Deus, é venerado. Atraiu, porque isso era proibido. No Ocidente, uma religião tomou conta, dominou e tentou escravizar e dominar o restante do mundo. Isso era a única realidade permitida. Nos anos 60, começou a ter-se um afastamento das igrejas. Pessoas que começaram a não ligar mais. Uma certa rebeldia começou a surgir. Isso fez que as pessoas começassem a procurar ir além daquilo que era proibido. Aquilo que era místico, diferente. Porque existe sempre o chamado. Só que o chamado não está contido na esponda de lá, nem neste lado, mas no rio. Se jogar no rio e não quiser segurar em pedras, a água e a correnteza irão te levar. Isso é o fluxo da sua existência, o fluxo da sua vida. No rio estão contidos as duas coisas principais para a sobrevivência da sua espécie nesse planeta: água e oxigênio. É tudo o que precisa. É respirar. É se deixar levar. Isso é o caminho. Não adianta correr para frente e para trás, olhando no outro lado. Como que eu vou chegar lá? Lá parece interessante. Eles estão espiritualizados daquele lado. Mas também estão perdendo o seu tempo. Joga-se já no rio e deixa-se levar. Não queira nem alcançar o outro lado. Não adianta, a correnteza é muito forte. Deixar para amanhã, não vou ter coragem, não vou conseguir, não vai dar certo. Se não se jogar, nunca irá saber. Não adianta postergar, vir com aquelas velhas desculpas. É isso exatamente que ele quer falar. A humanidade quer, mas sempre tem uma coisa. Isso para vir do outro lado. Mas sempre passa despercebido a correnteza do rio. Isto é a sua natureza. Isto é a sua verdade. Ao nascer neste corpo, nada te prende. Tudo tem, mesmo nada possuindo. Está completo.
Entrega-se à correnteza da sua existência. O que acontecer, acontece. Talvez podemos falar que a pior coisa que pode lhe acontecer é se dar bem. Talvez se dar mal. Mas se não mergulhar, não vai saber. Então chega de indecisão. Indecisão vem dos seus conceitos, de suas crenças, de seu inconsciente coletivo, daquilo que sua família colocou em você. Se lança. Daí muitas pessoas vê uma pessoa que era pobre e de repente virou e se tornou um milionário com olhos de uau, é possível. Ele tentou, mas ele continuou desta margem do rio. É melhor uma vida pobre, mas mergulhada no rio, sem nada a perder, nada a ganhar, senão no momento presente. Desse lado irá se carregar de coisas, do outro lado irá renunciar a coisas. No meio não tem nada, porém tem tudo. Não tem nada a renunciar, porque tudo que tem não é seu, é de apenas um presente do momento. Então viva a vida assim. Não tenta alcançar a outra ponta a vida inteira. Isto vindo de Buda é lindo. Ele teve a experiência. É um dos poucos. Um príncipe que tinha todas as mordomias. Tudo que você imaginava. Viveu a sua sexualidade até cansar. Mas proibiram ele de vir deste lado do rio, conhecer o que era a espiritualidade. Proibiram ele de sair para as ruas e conhecer o sofrimento. Só enfeitaram ele de tudo que era de bom e de melhor. E daí ele saiu do palácio e mergulhou na pobreza mais absoluta. Um renunciante, uma asceta, que nem comia, jejuava, ficava pelado no meio da floresta. Não tinha nem ideia de que era dinheiro mais. Até que um dia ele se deu conta que também não era por aí. Não é renunciar ao mundo que irá ganhar o mundo. Não é só viver no mundo que irá ganhar o mundo. É se entregar à sua existência. Que mesmo vivendo dentro do mundo, não faz parte dele. É um fluxo. Mas não adianta mergulhar no rio e se segurar em uma pedra. É necessário soltar as mãos e deixar a correnteza te levar. Por onde ela te levar. Sempre será um bom lugar. Confia. Se confiar na existência, verá que ela faz as coisas acontecerem. De 2.600 anos atrás até hoje passou muita água debaixo da ponte. Esse lado do rio tornou-se mais potente. Ele está se unificando com o outro lado do rio, enterrando o rio. O rio, como em muita cidade, fizeram um concreto em cima, ele passa por baixo despercebido. Carros e pessoas passam por cima. Isso tem acontecido com o rio de Buda. O mundo está tomando tão conta que até o rio se torna algo assim. E nós olhamos aqui o rio Belém coberto em alguns pontos com cimento, poluído com um cheiro de esgoto terrível saindo de água das cozinhas. Água, fonte de vida.
mas está coberto por igrejas, templos, está coberto por prédios, bancos. É um mundo louco que está acontecendo. Desde Buda até hoje, o rio foi coberto. E os lados meio que se unificaram. E se tornou tudo mais superficial, não tão total. Um lado é mais automático, outro lado também. Ir nas suas igrejas também acaba se tornando automatismo. Fazer o sino da cruz, dizer graças a Deus, é automático. Não existe algo de verdade aí. É o que vai lhe servir. É necessário encontrar o rio onde ele está. É mesmo poluído. Mergulhar nele. Porque a correnteza ainda tem condição de te levar. É necessário se libertar de todas estas crenças. Não precisa abandonar seu dinheiro, não precisa abandonar suas conquistas, não precisa sair de casa ainda. Primeiro observe, mergulhe e se deixe levar, sem desculpas. No rio. E veja onde te leva. O sábio, para quem não tem tido aqui, é exatamente aquele que está se entregando ao caminho do meio. Aquele que mergulhou no rio, ou pelo menos está com um pezinho dentro dele, ainda testando para ver se não está fria a água ou não. Mas ele é aquele que já está começando a enxergar que não é bem um lado nem o outro. Está vendo isso com clareza. Mas por ser sábio de verdade é necessário mergulhar. É se deixar levar. Ele diz, aqueles que seguem o Dharma, aqueles que se entregam ao caminho, no caminho da retidão, o caminho da meditação, aqueles que começam a largar mão de velhos padrões e vícios e coisas que te freiam, sem desculpas. Após ter sido bem exposto, isso significa que uma vez que se enxergou direito, quem começou a ver a face que carregou, quem começou a enxergar a máscara que tem usado, e quem começa a ver exatamente a palhaçada que vive no seu dia a dia, e abre mão. Esses irão alcançar a outra margem, passando pelo reino dos mortos. Não significa que eles vão chegar do outro lado do rio. Significa que eles vão chegar no caminho do meio. Eles vão ter que passar para o lado de lá, mas atravessar o reino dos mortos. Existem duas coisas bem complexas, porque em falar de mortos estamos falando de pessoas do mundo. Mas na época que Buda estava aí, existia uma crença muito grande do Deus da morte. Ela era uma deusa de ilusão e de morte, que na verdade ela te puxava para o mau caminho. Okay? O capetina, assim, que vinha e te puxava pela perna. Vem. E você não tinha como mandar embora. E existe a crença de que Buda, sentado debaixo da sua árvore, enxergava a vinda de Maya e lutou contra Maya. Assim como Jesus lutou contra o demônio no deserto. Esses são apenas
aquelas vozes que dominaram a sua vida, as crenças principalmente ligadas à religião e aqueles que formaram seu próprio ego. São o seu capeta, são o seu Maya. Quem te puxa para a morte, quem tira a vida. Então é atribuído simbolicamente por uma entidade que é reconhecida por o povo. Ou seja, o demônio, ou seja, Maya. Mas na verdade não é isso. É ir além de si mesmo. Encontrar a liberdade de si mesmo. De tudo que acredita ser, que acreditou ser, que as pessoas acreditam que ser. Já. É necessário fazer isso agora. Não é amanhã. Não é deixar por depois. Não é fazer de conta. Somente o sábio que praticar a meditação, se entregar ao caminho da retidão, em começar a zelar por sua alimentação, em começar a zelar por sua forma de vida, não lapidar por se tornar um ser humano bom, mas zelar deste corpo, zelar dessas experiências, observar sua respiração em cada instante. E se doar. Esse irá do outro lado, mas não irá na religião, não irá cair naquilo, e começará as suas práticas para chegar no rio. O rio é o caminho do meio. Buda nunca ensinou um lado nem o outro, porque nenhum dos dois serve. O que adianta estudar todos os livros sagrados do mundo, recitar todas as escrituras sagradas de cor? A nada. O que adianta ter um império enorme? A história está cheia de impérios. Todos caíram por água abaixo. Nenhum império sobreviveu. Primeiro, depois, um império que era construído caía, declinava. Desde os gregos, antigos romanos, o tal de Alexandre o Grande, desde os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, os ingleses com suas colônias, etc. Os grandes impérios nunca foram na frente. Porque como que um povo vai conseguir dominar o mundo? Primeiro é necessário dominar a si mesmo. É necessário dominar a sua própria existência. É se libertar de si. Não é na outra esponta a resposta, mas no fluxo da correnteza.